Agradecemos aos irmãos que nos acompanham nessa transmissão e os que estão presentes hoje aqui na nossa igreja. Muita gente que esteve distante de nós, mas em espírito de oração, buscando e comungando conosco, através do seu pensamento, da sua oração elevada a Deus. E estamos muito gratos nesta noite, porque é noite de celebrarmos hoje a Santa Ceia do Senhor e convidamos a estar conosco neste culto através da transmissão no YouTube e também no Facebook. E vamos agora continuar louvando e adorando ao nosso Deus com o louvor Invoca-me. Deus quer falar com você, meu irmão, e Ele está esperando que você o invoque, que você o busque. Que buscai o Senhor enquanto se pode saber, invocai o Senhor enquanto está perto. Change.
aberto para te ouvir e para te obedecer. É o que nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pastorzinho, com a palavra. É um grande privilégio a gente vir a este local que foi construído para adoração. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 até o 10. Êxodo 3, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Versículo 6. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Versículo 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Amém? Essa é uma palavra muito conhecida de todos nós, e eu coloquei um título nessa mensagem: Deus quer falar com você. Você pode repetir? Deus quer falar com você. Se o crente não sabe quando Deus está falando, esse crente está, na verdade, com problemas na sua vida. Quando você não tem a sensibilidade de saber quando Deus está falando a sua vida. Há um livro muito conhecido no povo evangélico que tem o título Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Nesse livro diz que um dos pontos críticos para se compreender e experimentar Deus é saber claramente quando Deus está falando a sua vida. Para que a gente compreenda os propósitos de Deus, a gente precisa conhecer um pouco como Deus age em nossas vidas. E Deus fala de diversas maneiras diferentes. Deus fala através da Bíblia Sagrada,
Deus fala através da oração, das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não. Deus fala através da igreja de Cristo, através de pessoas, e especialmente Deus fala através do Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento nós temos muitas referências de diversas maneiras que Deus falou. E a gente vai encontrar um relato no livro de Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, que diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. E aí, quando você vai lá na pesquisa da Bíblia, você vai encontrar quantas passagens lindas. Uma delas está no capítulo 16 do livro de Gênesis, quando Agar, fugindo de Sarai, sua senhora, ela completamente cheia de temor, de angústia no seu coração, fugindo da sua patroa que cismou com ela, o anjo do Senhor orientou para que ela voltasse e se humilhasse, porque ela seria mãe de nações. Hoje nós conhecemos a história dos árabes, descendência de Agar, que foi visitada pelo anjo do Senhor. Deus fala através de visões, falou através de visões. Quando apareceu Abraão e disse: olha, você vai ser pai de nações. Ele disse: mas como? Ele disse: Deus falou, olha para o céu e conte as estrelas, se for capaz de contá-las. E hoje nós conhecemos que não se pode contar a descendência de Abraão, espalhados por todos os planetas, para até, acho que na Lua deve ter descendente, né? Já pisou descendente de Abraão. Deus também fala através de sonhos. No Antigo Testamento a gente conhece a história de Jacó, fugindo do seu irmão cheio de medo, e ali ele tem um sonho, a escada, onde Deus falou claramente para ele que ele seria abençoado, e ele entendeu a mensagem de Deus. Deus fala através de ações simbólicas, lá no livro de Jeremias, capítulo 18, de 1 a 10, quando ele fala claramente através do artífice, né, barro nas mãos do oleiro, e ali foi uma mensagem clara que Deus pode fazer e faz na vida de uma nação, na vida de pessoas. Ele pode fazermos de novo. Deus fala também em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, quando Deus falou a Elias, quando também cheio de medo, fugia de Jezabel, e ali ele entra em uma caverna, e Deus fala com ele, uma voz suave, e aí ele pôde entender que ele não estava sozinho, e ele volta e termina o seu ministério. Mas também o Antigo Testamento fala de Deus falando de forma estrondosa, né? Quando a gente lê, por exemplo, Êxodo capítulo 8, na sequência, quando Deus, através de Moisés, Deus agiu e Deus falou pelas pragas do Egito. Nós precisamos entender o seguinte, irmãos: quando Deus falou
no Antigo Testamento, isso é claro e objetivo. Deus falou de muitas maneiras. Mas o importante é que Ele falou e continua falando. E aquelas pessoas sabiam claramente que era Deus que estava falando. Não havia nenhuma confusão. Sabiam o que Ele queria, o que Ele estava dizendo. E aí, na experiência que Moisés teve na sarça ardente, no capítulo 3, foi também uma experiência clara, onde o arbusto se queimava, mas não se consumia. Como Deus falava, o que Ele falava era singular ao indivíduo, àquela pessoa. Essa experiência que cada um no passado teve, ela é irrepetível. Nós não devemos querer a experiência do outro para a nossa vida. Não sei, não tem relato na Bíblia que Deus tenha falado a outra pessoa como falou a Moisés através da sarça que consumia. Por que eu falo isso? É uma experiência pessoal. Com certeza cada um de vocês aqui tem a sua experiência e sabe perfeitamente quando Deus tocou na sua vida, quando Deus falou. Há uma história contada pelo pastor Paul Yong-Soo em seu livro, que 3 jovens na Coreia queriam assistir uma série de conferência de uma missionária de fora que estava naquele país, e naquele dia houve uma grande enchente, os rios se encheram, se transbordaram, e elas queriam assistir a série de conferência do outro lado do rio. E elas disseram: Pedro andou sobre as águas, por que nós também não vamos andar? E elas foram atravessar o rio e as 3 morreram afogadas. E aí a gente pode tirar essa conclusão. É uma experiência que não era para ser repetida. E quando Deus fala, Ele quer dar um recado. Ele tem uma mensagem especial. Quando Deus fala, a pessoa tem certeza absoluta do que Deus está falando. Isso é inconfundível. Moisés, ele tinha alguma dúvida no seu encontro com Deus, mas Deus foi muito claro quando ele disse: olha, eu não tenho dom da palavra, tenho dificuldade. E aí Deus disse: olha, eu vou estar com você, não tenha medo. E ele então pergunta: mas o que eu falo? O que eu vou dizer para Faraó? Deus disse: eu sou o enviador. O eu sou o enviador. O Deus Todo-Poderoso. Quando Deus falava, a pessoa sabia claramente o que Deus estava dizendo. Era claro e inconfundível. Mas Moisés, ele procurou algumas objeções. Ele sabia que a sua missão não era nada fácil, e não foi, mas Deus estava com ele, e ele foi bem sucedido. Quando Deus falava a uma pessoa, essa experiência era, na verdade, um encontro especial com Deus, e esse encontro muda totalmente a vida da pessoa. Essa experiência aqui que ele teve na sarça ardente foi um encontro especial com Deus. E nós precisamos entender isso, meus irmãos, porque nós somos chamados também para uma missão. Quando Deus falava, quando Deus procurava uma pessoa, Ele tinha sempre
uma missão. Hoje, Deus fala através do Espírito Santo a cada crente. Deus tem uma mensagem especial para a nossa vida. Através da Bíblia, através da oração, através das circunstâncias, através da igreja, Deus está falando, continua falando. E você também deve perceber e saber quando é que Deus, o que Ele quer da sua vida. Quando Deus fala a você, você precisa abrir o seu coração e ouvir e obedecer. Às vezes, Deus fala de tantas maneiras. Deus fala através de uma canção. Deus fala de diversas maneiras ainda hoje. Há casos muito impressionantes, casos que ficaram marcados. Há um fato ocorrido na Argentina com os Gideões. Gideões são os homens de negócios que investem parte de seus lucros na distribuição de Bíblias. Eles compram Bíblias e fazem doações nos colégios, nos hotéis, nos quartéis. Aonde tem um grupo de pessoas, lá estão os Gideões. E eles levaram várias caixas de Bíblias para o hotel da Argentina. E ali, o dono daquele hotel, incrédulo, quando ele viu que era Bíblia, ele pegou aquelas caixas e jogou para ser levado pelo pessoal que faz o recolhimento do lixo. E quando os garis lá da Argentina viram aquelas Bíblias novas, fizeram a distribuição entre eles e houve uma conversão em massa ali com aqueles irmãos. Né? Quando Deus fala, isso fica marcado na nossa vida de uma forma especial. E aí eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas conhecidas minhas. Se eu perguntasse aqui, cada um tem a sua experiência. A minha esposa, primeiro eu vou falar a minha experiência. Eu fui criado em uma igreja batista. Eu acho que eu nasci dentro da igreja. Isso, quando eu me lembro como gente, eu já estava ali dentro da igreja. Né? Mas eu tinha um medo terrível de trovões, de escuro, e aquilo ficou muito marcado na minha vida. Fiquei quase que traumatizado de tanto medo, local que não tinha luz elétrica no interior. Mas aos 12 anos, eu conversei com um pastor da época que estava lá, já de idade, e ele disse: olha, você precisa entregar sua vida a Cristo de uma maneira sincera. E logo a seguir eu fui batizado, e mesmo lá naquele interior de escuridão, nunca mais tive medo de escuro. Aquela fobia saiu da minha vida. A minha esposa, quando eu a conheci, ela não era crente, não tinha nenhuma intimidade com a igreja. A primeira coisa que eu fiz foi dar a ela um presente daquele LP antigo, né? Faz pouco tempo, sabe? Não vou dizer que eu sou velho assim, não, né? Mas era um LP de Luiz de Carvalho e Mara Dalila. E ela, ouvindo uma música que dizia assim: meu irmão, você já se preparou? Suas vestes bem brancas estão? E aquela música tocou no coração da Ivanese. E ela se converteu ouvindo a música. Uma irmã muito querida nossa, da igreja do Jardim Guanabara, ela se converteu lendo o Salmo 16, que diz assim: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Grande será o sofrimento daqueles que
corre atrás de outros deuses, e ela servia a deuses estranhos, se converteu. Um amigo meu, chamado Davi Luiz de Moraes Martins, companheiro aqui da Rádio Norte Federal, ele nos ouve aqui, vai se lembrar disso, quando ele, também filho de crente, ele chegou uma época que ele precisou seguir a carreira do pai, e hoje ele é um diácono, também ouvindo a voz de Deus. A gente sabe que tem muitas maneiras de Deus falar, mas muitas vezes Deus fala e as pessoas não dão ouvidos à voz de Deus. Isso é muito complicado, porque quando você lê a Bíblia, um profeta chamado Balaão, Deus falava, ele não ouvia. Para ele ouvir, precisou a mula que ele estava montado falar. Por quê? Ele estava dando uma surra na mula, porque ela não queria passar, porque tinha um anjo ali, ele estava vendo, e aí a mula falou, e ele assim pôde ouvir a voz de Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, se você quer realmente ouvir a voz de Deus, você precisa parar um pouco com a sua correria louca da vida e parar para ouvir Deus. Deus só fala, né, quando a gente emprega algum esforço para isso. A gente precisa cultivar uma relação de amor com esse Deus Todo-Poderoso, que na verdade nunca e nem precisa de nós, porque Ele é autossuficiente e nós precisamos dele. Então, a gente precisa buscar uma intimidade com Deus, uma relação com Deus. Precisamos compreender um pouco mais a respeito de Deus, e a Bíblia faz esta revelação para nós. E uma das coisas mais lindas que eu vejo no mistério de Jesus foi quando ele estava para ascender aos céus. Ele disse: olha, fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou estar com vocês, não os deixarei órfãos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Mas hoje o que acontece? Nesses dias agitados, é como que as pessoas se esquecem que Deus é o mesmo. Deus continua falando, Ele não parou de nos buscar, e nós falhamos redondamente em não reconhecer que o encontro com Deus é o principal na nossa vida. O Espírito Santo quer fazer morada nas nossas vidas. O Espírito Santo passou a residir no crente quando recebe Cristo como Senhor e Salvador. Diz assim o texto, 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus? 1 Coríntios 6, versículo 19. Porque Ele está sempre presente no crente, então Ele pode falar claramente a nossa vida. Às vezes nós nos tornamos insensíveis, e às vezes
Deus está tão próximo de nós e a gente nem percebe. Isso acontece com pessoas até que têm intimidade com Deus. Não sei se vocês se lembram daquele texto de Lucas, que os 2 discípulos estavam tristes, caminhando na estrada de Emaús. E o próprio Senhor Jesus, vendo a tristeza daqueles 2 discípulos, começou a caminhar com eles. E eles não perceberam que era o Senhor que estava caminhando com eles. E ali, depois de muito tempo, o Senhor Jesus deu um passeio das Escrituras, mostrando, mas eles só o reconheceram quando estava celebrando a ceia. E Jesus, então, eles abriram os olhos e Jesus se apresentou de uma forma especial. E eles então disseram: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Meus queridos, é muito triste. Pode chegar a um ponto da pessoa ficar tão insensível, que não mais ouve a voz de Deus. E a gente tem experiência disso. Há textos maravilhosos como Apocalipse 3:20, quando uma igreja que se dizia cristã estava tão longe do Senhor, que o próprio Senhor Jesus estava à porta daquela igreja, batendo, querendo entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meus queridos, fique atento, fique atento. Deus continua falando, e com certeza você precisa parar um pouquinho e ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Gostaria de convidá-los nesse momento para a gente orar. Na sequência, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós não vamos transmitir essa parte, mas eu gostaria de, nesse momento, estar orando também por aquelas pessoas que vão ouvir essa mensagem através da mídia. Pai Celestial, nós somos gratos, Senhor, porque temos a compreensão absoluta de que o Senhor continua falando aos nossos corações. Pai, nesta noite, gostaria de pedir que o Senhor possa ter misericórdia daqueles que se fecham, que fecham a porta de suas vidas para o Senhor. E a minha oração, ó Pai, e que eles possam ter essa sensibilidade de ouvir a sua voz. Com certeza, isso fará toda a diferença nesta vida. E nós oramos em nome de Jesus.